Bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos resolver questões de história por assunto hoje sobre a Alta Idade Média. Sempre quando se fala em Idade Média, nós temos alguns problemas metodológicos, teóricos e metodológicos. Em primeiro lugar, conceituar a Idade Média é um meio problemático. Os historiadores, a maioria deles, dizem que a Idade Média é um período compreendido de 1000 anos que vai de 476, com o fim do Império Romano, até 1453, com a tomada dos turcos otomanos de Constantinopla, ou 1492, que é quando o europeu chega na América. Certo, entretanto, o indivíduo, o homem e a mulher que viveu nesse período histórico, ele não sabia que estava vivendo na Idade Média. Esse termo foi dado pelos historiadores após o Renascimento e consagrado após a Revolução Francesa. Certo? Então, trata-se de um período extremamente controverso da história europeia, né, que é chamada de história da humanidade. E esse termo Alta Idade Média, que é o período considerado de apogeu dessa estrutura social na Europa, é um período que vai do século V ao século X. Então, nós não vamos falar, por exemplo, das cruzadas que estão localizadas depois, começam no século XI, as cruzadas. Certo? Então, aí que já é o período chamado de Baixa Idade Média, que começa essa estrutura social a declinar, tá bom? Então nós vamos resolver hoje da Alta Idade Média, ou seja, nós só vamos falar de algo que faz sentido entre o século V e o século X da era pós-cristã, certo? Então vamos ler a alternativa, vamos ler a questão 1. A questão 1 vai trazer o seguinte enunciado para nós. As origens do sistema feudal remontam às sociedades romana e germânica. Beleza. Entre os fatores que possibilitaram a formação desse sistema encontram-se. Vamos refletir primeiramente na questão remonta às sociedades romana e germânica. Então, a estrutura social do feudalismo, certo? Ela é uma mistura de componentes da estrutura social romana com a estrutura social germânica, certo? Em que você tem o quê? Uma sociedade em que se ruralizou, você tem pequenos locais, pequenos feudos dominados pelos senhores feudais com relações de vassalagem, certo? Uma hierarquia típico da sociedade romana, certo? Com uma estrutura extremamente local. Tá bom? Então nós estamos falando de um período em que houve o quê? O declínio das cidades. Isso significa que não havia cidades na Europa? Claro que haviam cidades na Europa, boa parte delas portuárias, tinham um comércio, de certa forma até intenso, nas áreas portuárias, tá bom? Mas não é o que a questão está pedindo. A questão está pedindo o seguinte, ó, ela está falando, cada item desses aqui, quais que tem a ver com a possibilitação, que possibilitaram a formação desse sistema. Vamos lá. O benefício, o colonato, o patronato e a vila de origem romana. Todas essas características encontravam-se na formação desse sistema feudal? Sim, certo? Então, o item 1 ele está correto. Vamos ao item 2. O item 2 vai dizer o seguinte, o benefício, o cisma do Oriente e o islamismo em expansão. Vamos lá, de certa forma, ocorreu a cisma do Oriente ali naquele período histórico, mas o benefício e a expansão do islamismo não estão caracterizados na formação do sistema feudal, principalmente o islamismo em expansão, porque o islamismo vai surgir ali em 600 depois de Cristo, certo? E a expansão do islamismo vai ser um processo histórico de certa forma à parte, tá bom? Então a alternativa 2 ela está equivocada. Vamos à alternativa 3. O 3 vai dizer o seguinte, o comitatus e a noção de realeza dos germânicos. Vamos lá, o comitatus, se ele é algo relacionado à sociedade romana e a noção de realeza dos germânicos, e a própria questão fala que o sistema feudal remonta às sociedades romana e germânica, é óbvio que essa alternativa ela vai estar correta. Certo? Então, até agora, a 1 e a 3 estão corretas e a 2 está incorreta. Vamos ver o 4 agora. A 4 vai trazer o seguinte, ó, os efeitos das várias invasões dos povos africanos na Europa Ocidental. Ocorreu a invasão de povos africanos da Europa Ocidental durante a Idade Média? Não ocorreu, certo? O que ocorreu, de certa forma, ali no Império Romano, havia o quê? Uma luta
certo, com os povos africanos, sobretudo ali do norte africano. Por quê? Porque Roma tomou o norte da África, mas isso não tem a ver com o período feudal. Tá bom? Então a alternativa 4 está incorreta. E a alternativa 5 vai dizer o seguinte: o esvaziamento da autoridade real favorecendo o poder dos condes e dos duques. Correto. A 1, a 3 e a 5 elas estão corretas. Por quê? Portanto, a alternativa correta aqui é a letra B. Deixa eu explicar só um pouquinho na 5. A Idade Média ela é caracterizada por um esvaziamento da autoridade real. E aí ela fortalece o poder dos nobres, dos condes e dos duques locais, que são, por sua vez, os senhores feudais, certo? Que estão na ponta de uma estrutura de trabalho calcada pela vassalagem. Tá bom? Então, portanto, na alternativa 1, na questão 1, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 2. A questão 2 da FUVEST vai trazer um extrato de texto do historiador francês Marc Bloch, A Sociedade Feudal. E vai dizer o seguinte: o feudalismo medieval nasceu no seio de uma época infinitamente perturbada. Em certa medida, ele nasceu dessas mesmas perturbações. Ora, entre as causas que contribuíram para criar ou manter um ambiente tão tumultuado, algumas existiram completamente estranhas à evolução interior das sociedades europeias. Vamos lá, vamos ler de novo essa parte, que vai dizer o seguinte: entre as causas que contribuíram para criar ou manter um ambiente tão tumultuado, algumas existiram completamente estranhas à evolução interior das sociedades europeias. Vamos lá, o texto se refere às invasões dos turcos, lombardos e mongóis que a Europa sofreu nos séculos 9 e 10, depois do esfacelamento do Império Carolíngio. Vamos lá, essas invasões dos turcos, ela ocorreu realmente, ele está falando de algumas existências completamente estranhas. Ele não está falando de invasões de turcos, lombardos e mongóis na Europa no século 9 e 10. Certo? Então, essa alternativa ela está errada. Ele está falando o seguinte: as invasões, a letra B, prolongadas e devastadoras dos saracenos, húngaros e vikings na Europa no século 9 e 10, ao sul, leste e norte, respectivamente, depois do esfacelamento do Império Carolíngio. Essa que é a alternativa correta, certo? O que ocorreu após o esfacelamento do Império Carolíngio? Houve o quê? Várias invasões, ou seja, que o Império Carolíngio ele impedia muitas dessas invasões, certo? Dos saracenos, dos húngaros, dos vikings pela Europa, certo? E aí ele está falando aqui, ó, causas contribuíram para criar e manter um ambiente tão tumultuado. Algumas existiram completamente estranhas à evolução interior das sociedades europeias. Portanto, a questão dele está correta. A questão C vai dizer o seguinte: as lutas entre camponeses e senhores do campo e entre trabalhadores e burgueses nas cidades impediram qualquer estabilidade social e política. Essa alternativa está errada, porque essa luta entre camponeses e senhores, certo? E entre trabalhadores burgueses nas cidades, ela houve, mas houve na Baixa Idade Média. Você não pode dizer que havia uma burguesia na Alta Idade Média. Tá bom? Então aí é um pouco forçar a barra. Portanto, a alternativa C está incorreta. A alternativa D, deixa eu só baixar aqui um pouquinho, vai dizer o seguinte: os tumultos e perturbações provocadas pelas constantes fomes, pestes e rebeliões que assolavam as áreas mais densamente povoadas da Europa. Essa alternativa está incorreta porque ela está fora de contexto. Realmente, na Idade Média, na Baixa, não na Alta, ocorreram tumultos, perturbações, fomes, pestes, rebeliões, inclusive a peste bubônica do século XIV. A onda de peste bubônica do século XIV, 1353, 1360, que devastou 1/3 da população europeia por conta da porquice transmitida pelos ratos, certo? A alternativa D está incorreta, ela está fora de contexto. E a alternativa E vai dizer o seguinte: a combinação de fatores externos, invasão e introdução de novas doutrinas e heresias, internos, escassez de alimentos, revoltas urbanas e rurais, também é algo característico da Baixa Idade Média e não da Alta Idade Média. Portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 3. A questão 3
vai trazer de novo um extrato de texto do Mark Bloch, da Sociedade Feudal, que nós vamos ler com atenção e refletir sobre ele. Vamos lá. A própria vocação do nobre lhe proibia qualquer atividade econômica direta. Ele pertencia de corpo e alma à sua função própria, a do guerreiro. Um corpo ágil e musculoso não é o bastante para fazer o cavaleiro ideal. É preciso ainda acrescentar a coragem, e é também porque proporciona a esta virtude a ocasião de se manifestar que a guerra põe tanta alegria no coração dos homens, para os quais a audácia e o desprezo da morte são, de algum modo, valores profissionais. Então ele está descrevendo o quê? O nobre, na Idade Média, ele não trabalhava, ele guerreava. Ele era um guerreiro por natureza, ele não era um trabalhador, como você pode imaginar. O trabalho ficava para os vassalos, por isso que era uma sociedade sustentada numa estrutura de vassalagem, tá bom? Portanto, nós vamos ler essas alternativas. O autor nos fala da condição social dos nobres medievais e dos valores ligados às suas ações guerreiras. Quem nunca viu nos filmes aquele cavaleiro medieval todo paramentado no cavalo, vem daí, certo? É possível dizer que a atuação guerreira desses cavaleiros representa respectivamente para a sociedade e para eles próprios. Vamos lá. A alternativa A vai dizer o seguinte: a garantia de segurança, um contexto em que as classes e os estratos nacionais se encontravam em conflito, e a perspectiva de conquista de terras e riquezas. Essa alternativa está errada. Como você vai falar em classes na Idade Média, sendo que era uma sociedade estratificada? Não era uma sociedade dividida por classe, era uma sociedade dividida por estamento, e não existia estados nacionais ainda nessa época. Era uma sociedade calcada pelos feudos, existiam reinos, mas que eram vassalos de outros reis, mas não existia um Estado nacional. O Estado nacional ele surge com as monarquias absolutistas no século XVI, no século XV, no século XVI, tá bom? Portanto, essa alternativa, a alternativa A, está incorreta. A alternativa B vai dizer assim: o cumprimento das obrigações senhoriais ligadas à produção e à proibição da transmissão hereditária das conquistas. Também está equivocado. Não havia uma proibição da transmissão hereditária das conquistas realizadas. Pelo contrário, havia uma transmissão hereditária das conquistas realizadas, tá bom? A alternativa B está incorreta. A alternativa C vai dizer assim: a permissão real para a realização de atividades comerciais e a eliminação do tédio de um cotidiano de cultura rudimentar e alheio aos assuntos administrativos. Pelo amor de Deus, nessa época, a atividade comercial era considerada pouco nobre, era considerada ruim, era considerada um sinônimo de inferioridade. A nobreza se dedicava à guerra, a nobreza não trabalhava nessa época. Nessa época, o trabalho braçal era para pessoas inferiores. Tá bom? A alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer assim: o respeito às relações de vassalagem travadas entre senhores e servos e a diversão sob a forma de torneio de jogos em época de paz. Tomem cuidado com essa alternativa. Realmente existiam relações de vassalagem entre senhores e servos, mas a guerra não era. A guerra não era algo para ser considerado torneios de diversão e de jogos em época de paz. Isso daí era uma tradição da Roma antiga, tá bom? Não foi trazida para a Idade Média, tá certo? Portanto, a questão 3, a alternativa na questão 3, a alternativa D está incorreta. Se todas as alternativas estão incorretas, a B, a C e a D, sobra o que? A alternativa E, que provavelmente vai ser a correta. A alternativa E vai dizer o seguinte: a participação nas guerras santas e na defesa do catolicismo e a possibilidade de pilhagem de homens e coisas, de massacres e mutilações dos inimigos. Sim, a guerra ela tinha uma função sacrossanta, tá bom? Ela tinha uma função sacrossanta de defesa do catolicismo. Foi esse pensamento que orientou as cruzadas. As cruzadas, óbvio que elas ocorrem na Baixa Idade Média, mas o pensamento
que orientou as cruzadas já é trazido durante o processo histórico definido como Idade Média, ou especificamente como Alta Idade Média. Então, a nobreza está ligada à atividade do guerreiro e à participação de guerras santas na defesa do catolicismo. Com isso, você conseguiu que a pilhagem de homens, de coisas. Foi assim que muita gente enriqueceu na Europa, muitos senhores feudais enriqueceram na Europa, certo? Portanto, na questão 3, a alternativa correta é a letra E, certo? Essa é a primeira parte desse vídeo. Obrigado pela participação de vocês e seguimos aqui com os nossos estudos.